Olá, eu sou Eva Castro. Irei apresentar o resumo expandido intitulado Os Acervos do Museu de Arte Sacra, escritor Maximiano Campos, um encontro entre história, fé e arte, orientado pela professora doutora Luciana Costa. Nosso objetivo é descrever o Museu de Arte Sacra, escritor Maximiano Campos, que está localizado no município de Goiânia, no estado de Pernambuco. Temos como metodologia uma revisão bibliográfica e documental que se debruça sobre o histórico e o acervo desse museu. Nossa pesquisa está em desenvolvimento no âmbito do Programa Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFPB-UFPE e salientamos a nossa participação enquanto integrantes da Rede de Pesquisa e Informação em Museologia, Memória e Patrimônio, a Rede MUS. Segundo Dervalle Marrise, o museu é um espaço cultural no qual não apenas os itens expostos têm importância, mas todo o contexto no qual estão inseridos, pois nele se reúne pesquisa, preservação, disseminação do patrimônio cultural que devem estar a serviço da sociedade. Os gabinetes de curiosidade foram os grandes precursores do surgimento dos primeiros museus, que têm como início o final do século XVII e início do século XVIII. Segundo Costa, os processos de especificidades dos museus de arte foram muito importantes para a diferenciação de cada museu, como, por exemplo, os museus de arte moderna e os museus de arte medieval. Nesse processo surgem também os museus de arte sacra. Segundo Williamson, a função dos objetos de arte sacra era uma função catequética, que tinha o objetivo de ensinar a fé cristã católica ao povo. Quando esses objetos são inseridos dentro dos museus, mesmo que ainda sejam os prédios religiosos, eles passam pelo que Rock vai chamar de descontextualização do objeto sacro, porque perdem a sua função primária e são inseridos em um novo contexto, recebendo a função artística e também a função patrimonial. No que se refere ao Brasil, o surgimento dos museus de arte sacra está relacionado ao contexto sociopolítico da década de 30, com o final dessa década e o surgimento do Estado Novo institucionalizado pelo então presidente Getúlio Vargas. Segundo Batista, a construção da identidade nacional desse período está relacionada também a uma tentativa de reorganização da Igreja Católica, que havia perdido seu poder político e econômico com a proclamação da República. Então, a partir desse processo, ela tenta forjar a construção de uma identidade religiosa nacional, estimulando a construção de monumentos relacionados à fé católica e também a construção de museus. E é nesse âmbito que surge também o Museu de Arte Sacra de Goiânia, fundado em 1950, data registrada pelo IFAM. Segundo Sena, o MASG foi fundado em 1949 a partir de uma ação da Diocese de Nazaré da Mata, que era a diocese responsável pela paróquia de Goiânia. Entretanto, a data oficial de fundação desse museu é registrada como sendo a data de 1950. Mesmo assim, com essa divergência de datas de fundação, esse é o primeiro museu de arte sacra do estado de Pernambuco. Entretanto, a primeira exposição que configura esse museu é muito antes, datada de 1944, no âmbito do primeiro Congresso Eucarístico da cidade de Goiânia, que foi realizado na Igreja do Amparo dos Homens Pardos. Segundo o relato do padre Fernando Passos, a exposição era composta por crucifixos, imagens, oratórios, obras de ouro e prata que figuravam essa exposição, formando um harmonioso conjunto. E o sucesso da exposição foi tamanha que houve a ideia de perpetuá-la a partir da criação do Museu de Arte Sacra, que seria sediado na Igreja do Amparo dos Homens Pardos. Esse acervo ficou na Igreja Nossa Senhora do Amparo até o ano de 1993, quando ela sofreu reformas em relação ao seu edifício. E a partir disso, esse acervo foi realocado para a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Posteriormente, o acervo foi levado para a Secretaria de Obras de Goiânia e o museu permaneceu fechado durante um longo período, quando em 2013, na chegada do Sesc Lê em Goiânia, foi reinaugurado com um novo nome, agora chamado de Museu de Arte Sacra Escritor Maximiano Campos. O acervo desse museu é composto por objetos que datam do século XVIII e XIX e algumas raridades do século XVII.
Todos os objetos estão catalogados pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Esta tabela demonstra a relação das categorias pertencentes a esse acervo e as suas respectivas quantidades. Mesmo que o museu seja categorizado como uma tipologia de museu de arte sacra, nem todos os objetos são de arte sacra. Há a presença de mesas, bancos, mobiliários, utensílios como louças e vasos e alguns itens de costumes e curiosidades que estão relacionados à história do cotidiano da cidade, totalizando um número de 877 peças desse acervo. Segundo Fabrino, as características da pessoa humana que eram expressas nas obras de imaginária faziam com que houvesse uma maior aproximação do povo com a religião nesse processo catequético. Talvez a imagem mais icônica desse acervo seja a imagem de Nossa Senhora do Amparo, que, segundo a história oral que percorre a cidade, teria sido doada pela princesa Isabel no ato da abolição da escravatura que aconteceu em Goiânia antes mesmo que ela assinasse a Lei Áurea. A coleção de arte popular do museu é composta por imagens em terracota que foi produzida por artistas locais. Os santuários e oratórios, que fazem parte das categorias de devocionais, que são feitos em madeira, a prataria, que tem sua majoritária participação de itens e utensílios litúrgicos, o mobiliário composto por mesas e bancos, alguns utensílios relacionados à história do cotidiano, como vasos e louça, a categoria de costumes e curiosidades, que está relacionado a algumas placas comemorativas da cidade, e armamentos e instrumentos de tortura que foram encontrados em alguns engenhos da circunvizinhança. No fluxograma, é possível perceber que, a partir da nossa análise das fichas catalogadas do IPHAN e a partir da análise desse acervo, foram descobertas a diversidade que o acervo é composto e também dos materiais que fazem parte desses objetos. Destacamos em amarelo o mármore, porcelana, madeira, barro, metal e vidro. O presente relato teve como objetivo descrever esse museu, o Museu de Arte Sacra Escritor Maximiano Campos, quanto à sua trajetória histórica e o seu acervo. E a partir desse histórico de fundação, é possível compreender como, em suas constantes mudanças geográficas, se aproxima a um processo de resistência desse museu e desses objetos que o compõem. Concluímos que a coleção pertencente ao museu é riquíssima no que tange aos valores patrimoniais e artísticos, além dos valores históricos e simbólicos que carregam. Portanto, analisar esse museu é proporcionar à cidade de Goiânia a oportunidade de redescobrir sua história e contribuir para a valorização do patrimônio local. Aqui estão as referências utilizadas para o trabalho e obrigada!